Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor, onde nós somos acolhidos tanto pelos encarnados quanto pelos benfeitores espirituais, com muito amor, com muito carinho e sempre com votos de nosso fortalecimento espiritual, físico e emocional. Então, nesse instante, nós vamos fechando os nossos olhos, vamos serenando os nossos corações e vamos assim, já sentindo o abraço amoroso do nosso anjo da guarda, esse protetor amigo que desde o nosso nascimento aqui no plano terreno nos acompanha, nos intuindo, nos fortalecendo sempre no bom caminho a seguir. Vamos sentindo o envolvimento da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve nesse instante com seu amor, com sua doçura, acariciando os nossos cabelos, tomando nossas mãos com seu amor e dizendo para cada um de nós: confie, confie, Jesus está conosco. E sentindo já a presença do nosso querido e amado irmão Jesus Cristo à nossa frente, a nos abençoar, nós agradecemos por tudo que temos, por todos os seus ensinamentos, Mestre, e te rogamos que nos leve à presença de Deus, nosso Pai, e a Ti, Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, pela abençoada oportunidade deste encontro. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos de Tuas mãos a cada amanhecer, mesmo aquelas que não percebemos. E agradecidos, com muito amor e carinho, nós te ofertamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que alegria estar com todos vocês aqui, meus amigos queridos, sentir, a presença tão amorosa desses benfeitores que nos recebem aqui, e vamos refletir um pouquinho sobre mais um dos ensinamentos de Jesus nessa tarde. As causas das nossas aflições. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, numa das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados os aflitos, nos itens de 1 a 10. Para quem lê, acompanha, e segue o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo é o maior deles. Por que será, Porque vem tratar das aflições. E o que são aflições, Vamos entender então o que são essas aflições que este tema nos traz hoje. E assim, nós temos certeza que todos nós passamos em algum momento da vida por essas aflições. Se nós formos consultar o dicionário, aflições, elas vêm como um sinônimo de angústia, ansiedade, tensão, desolação, perturbação, amargura. Pesado, Mas não para por aí. Envolve também a dor, os tormentos, os martírios, os sofrimentos, o desalento, os desesperos. Quem de nós aqui já viveu uma dessas situações? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, o que são essas provas? Então, inseridos nessas provas, que são o
caminho que nós temos a seguir aqui na Terra, quando reencarnamos, o nosso espírito vem com uma determinada missão. Então, lá no plano espiritual, na erraticidade, quando nós resolvemos reencarnar e foi nos dado essa abençoada oportunidade, porque quando aqui estamos nós reclamamos de muitas coisas, mas a oportunidade bendita de reencarnarmos e de cumprirmos a nossa missão com os nossos débitos, aplacando e deixando tudo aquilo que era errado lá atrás, tudo aquilo que nos confrontou lá atrás, para vivenciarmos uma vida mais plena, mais feliz. Nós vamos pensar assim: será que isso é fácil? Será que esse mundo de provas e expiações, onde há pouco tempo, hoje, nós conseguimos já estar nos olhando sem máscaras no rosto, mas será que esse período que nós atravessamos, de 2 anos, em que essa pandemia nos tomou de súbito, com uma mudança radical, drástica nas nossas vidas, será que isso foi por acaso? Ou existe um motivo maior, uma causa maior? Aí nós vamos dizer assim: mas isso está dentro, das provas e expiações, porque nós estamos no mundo de regeneração. Mas para que esse mundo regenerado chegue, não é o mundo lá fora que vai modificar. A modificação tem que partir de nós, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Quando nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo das causas das nossas aflições, que é os bem-aventurados os aflitos, nós vamos passar por 10 itens. E cada item vai trazer algo para nós refletirmos. E hoje somente uma pinceladinha, porque por ser um capítulo muito longo e nós não estamos falando somente de um item, não é impossível em pouco tempo nós discorrermos sobre todos esses assuntos. Então, uma pequena pinceladinha do que é, e aí assim aguçar a curiosidade e a ânsia para que todos cheguem em casa e olhem esse capítulo do 1 ao 10 inteirinho, para que haja um entendimento maior. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade nos liberta de muito sofrimento. Então, uma das coisas que nós podemos aliviar essas aflições é o Evangelho de Jesus. Nele está contido todo o remédio para a nossa cura. Então, no capítulo 1, Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então Jesus, quando ele fez esse sermão maravilhoso, que foi o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele trouxe ensinamentos divinos, ensinamentos ali que nós poderíamos, se seguíssemos esse Sermão do Monte, com todas as palavras, com todo o conteúdo precioso que Jesus nos trouxe, nós teríamos um roteiro perfeito para a nossa vida. Mas muitas vezes, diante das dificuldades, dos desafios, das dores, dos sofrimentos, das aflições que o mundo traz, muitas vezes nós, um pouco distraídos, esquecemos de que temos inúmeros recursos para buscar auxílio, que Deus nos dá infinitas possibilidades. Quando nós olhamos só por um lado, um caminho da dor, e nos fechamos nessa dor, nós esquecemos dos recursos que nós temos. Mas quando nós fechamos nossos olhos, por isso Jesus meditava,
porque ele tinha esse encontro com Deus, que era quase que ele próprio, né? Ele era uno com Deus, nós somos unos com Deus. Jesus é o maior presente que Deus nos deu, porque ele traz todo um roteiro de lições, de reflexões, de coisas salutares para nós colocarmos no nosso dia a dia, em cada momento, nos momentos de alegria, quando abrimos a janela e vemos um sol radiante depois de uns dias de frio, e aí olhamos o sol, que maravilha. Sentir Deus, basta respirar para nós sentirmos a presença de Deus em nós. Deus habita em nós. Então, desde que nós tenhamos esse olhar voltado para a divindade, que é o nosso Pai, voltado para Deus, que é o nosso guia e modelo maior para nós seguirmos, nós saberemos que tudo aquilo que passamos de aflições e de situações que por vezes achamos que são injustiças, nós vamos perceber o quanto nós temos a agradecer, o quanto nós somos privilegiados e abençoados. Aí no capítulo 2, Jesus vai dizer assim: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas capítulo 6. Então, aqueles momentos de dificuldade, nós podemos até pensar, né, que passamos por muitas aflições. Quantos de nós já tem um histórico de dores, de tristezas, de perdas, de dificuldades financeiras, de dores morais, de dores emocionais, de perdas de entes queridos, de abusos? Quantos de nós tem histórias assim? Mas se nós ficarmos presos ao que passou, ao passado, ou até esse momento que estamos atravessando períodos de dor, de aflição, de desalento, nós não vamos caminhar com plenitude. Quando nós temos a certeza de que existe um Pai de bondade infinita, de misericórdia, que esse Pai nos acolhe em todos os momentos e nos dá os recursos, às vezes através de um amigo que nos dá uma palavra amiga, às vezes através de um sonho, às vezes através de uma ligação, através de uma leitura de um livro, através de um sentar, fechar os olhos e meditar. Porque não basta somente nas horas das dores nós rezarmos aflitos, sem sentirmos que essa oração está fazendo uma ligação com Deus. Porque a oração ela é uma ponte que nos liga ao Pai. E o Pai vai nos dar recurso, mas se ficamos inquietos e não trazemos à tona a fé, que essa fé é que é uma alavanca que nos impulsiona para seguir em frente confiantes, com esperança, com determinação. Se nós não tivermos aliado à oração, aos bons pensamentos, não basta só ter pensamentos otimistas, porque nós vamos ainda ver muitas dores, mas se ficarmos atrelados aos noticiários ruins, às desgraças que são contadas, e não percebermos que temos um governador planetário que segue sempre firme ao nosso lado, olhando a tudo, gigante, com os braços abertos, abraçando a nossa terra, nós seguiremos sem fé, como cegos. Então temos sim que ter esse olhar de fé, de esperança, e entendermos as causas dessas aflições, porque podemos até nos revoltar e falar assim: puxa, por que eu? Por que eu tenho que passar isso? Fulano tem dinheiro, Ciclano tem os recursos, Beltrano tem tantas bênçãos na vida, o outro é feliz. Mas o que nós não entendemos é
que nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que nós passamos de dificuldade, de dores, de imperfeições dentro do campo que nós vivenciamos hoje, são coisas que são provas que nós estamos resgatando, são débitos que temos ou dessa existência ou de existência passadas. Então, quando nós entendemos que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vem nos trazer toda essa grandeza da palavra dele, e a palavra dele é uma lei universal, uma lei de amor, porque quando o amor caminhou na terra, os homens ainda não entendiam, e o amor ainda caminha na terra, na presença de Jesus, e os homens ainda não entenderam. Quando ainda se deflagram guerras, quando existem esses conflitos, quando existem essas disputas, quando existe tanta coisa má acontecendo, nós podemos por alguns instantes pensar: onde está Deus? Está onde sempre esteve, olhando por cada um de nós, mas Ele nos dá de presente algo muito abençoado, que é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada, nós somos livres para nossas escolhas. Quando vamos encontrar uma religião, nós somos livres para fazer escolhas. Quando vamos escolher um time de futebol, uma coisa bem simplória, somos livres para escolher tudo aquilo que chega até nós. Ah, não, mas eu não pedi a família que eu tenho. Pedimos sim. Nós pedimos, nós escolhemos a família antes de reencarnar, nós escolhemos em que lar nós queríamos estar. E nós escolhemos as nossas provações. Parece uma coisa assim supérflua, né, dizer assim, mas quando nós vamos buscar uma compreensão maior através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e ainda aclarar mais as nossas dúvidas através das respostas do Livro dos Espíritos, que é um livro de cabeceira que tem resposta para todas as nossas questões, nós vamos abrir a nossa mente, o nosso campo intelectual e mental e emocional e entender o porquê de muitas coisas. Ninguém como Jesus espalhou na terra tanto amor, tanta alegria e tanta fortaleza de ânimo. Muitos de nós, ainda que às vezes vemos em algumas religiões Jesus pregado numa cruz, mas Jesus ficou por pouco tempo naquela cruz. Ele ficou o tempo necessário para depois mostrar que ele ressurgiu, que a vida continua. E quando nós temos a certeza dessa continuidade da vida, e isso, essa abençoada doutrina nos esclarece, nós vamos ter a compreensão das injustiças que às vezes nosso olhar distraído pode pensar que algo que está acontecendo é uma injustiça. E aqueles irmãos que ainda fazem o mal, praticam o mal, eles são necessitados de misericórdia, porque cada um de nós planta e nós colhemos essa plantação através das nossas escolhas, nossos atos, de tudo aquilo, de tudo, absolutamente tudo que fazemos. Então, tem uma frase que diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para a mudança. E é verdade. Quando a criatura tem arrependimento de algo, é porque ela já despertou a sua consciência para algum erro que ela praticou. E aí, através dessa compreensão, desse arrependimento, ela pode fazer a mudança. Então aí está também a solução para as nossas aflições passadas. Passamos por situações difíceis. Cada um de nós sabe. Quando olhamos uma pessoa sorrindo, brincando, cumprimentando, abraçando,
Quando chegamos aqui na casa espírita, somos acolhidos com amor por esses companheiros que aqui estão. Nós podemos até pensar, não tem problemas, mas tem sim, tem problemas, tem desafios. Mas quando nós temos essa certeza de que nós estamos amparados por Jesus, que nós temos toda essa possibilidade, essa infinitos recursos de modificarmos aquilo que nos dói, que nos machuca, e aquilo que não podemos modificar, nós vamos ressignificar, dar novo sentido a essa situação. Nós vamos perceber que as aflições são passageiras, sempre serão passageiras. No livro O Cristo Consolador, Kardec vem nos dizer que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, elas estão atreladas na justiça de Deus, mas que o Cristo veio devolver aos homens a solução. Olha como que é profundo isso. Quando Jesus nos traz através do seu amor um evangelho que nos fala sobre o perdão, que nos fala sobre o amor, mas não esse amor supérfluo, mas aquele amor incondicional, de nós olharmos esses irmãos que praticam o mal e termos a percepção de que eles estão equivocados e que um dia lá atrás nós também estivemos equivocados, e hoje nosso espírito, um pouquinho mais evoluído, um degrauzinho mais evoluído, ele é capaz de perceber aquilo que é muito errado. E ele é capaz de perceber também que nós devemos ter compaixão e orar por esses irmãos. Quando o mundo perceber isso, todo mundo, e cada um fizer a sua oração por aqueles irmãos que ainda praticam o mal, tudo vai se amenizar. Porque tudo aquilo que a gente vibra, ele fica no universo. Quando vibramos amor, quando saímos de casa com o pensamento de abençoar a todos que passam por nós, é como se fôssemos um raiozinho de luz passando. E quem passa por nós recebe essa carga vibratória de amor, de bênção. Então traz um alívio, um aconchego nas dores. Mas quando saímos com raiva, é como se aqueles desenhos animados dos tempos passados, hoje em dia eu não assisto mais desenho animado, mas antigamente mostrava aquela fumacinha negra, né, na cabeça assim dos personagens quando estavam bravos ou com raiva. Pois é, essa fumacinha negra nós emanamos para o universo, para o planeta, quando estamos com raiva, com muita tristeza. Por isso que é bom, nos momentos de dor, sentarmos e buscarmos a presença de Jesus em nós. E aí nós teremos toda a condição de encontrar as soluções que precisamos. No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec, ele traz várias informações sobre as leis de causa e efeito, que são as nossas escolhas. E por essa lei, se a causa não estiver nessa vida, ela deve viajar-se em outras vidas. Por exemplo, se nós passamos um problema de pulmonar muito sério, pode ser que nessa vida nós nunca tenhamos posto um cigarro na boca, mas em uma vida anterior, em vidas passadas, podemos ter sido um fumante inveterado, alguém que estragou o seu corpo físico, e numa só encarnação, muitas vezes não conseguimos resgatar todo aquele prejuízo, aquele mal que causamos ao nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é um bem divino, ele é um presente que Deus nos dá. Então nós devemos cuidar desse corpo, né? Então assim, cuidar da nossa saúde física, nossa saúde mental, cuidar da nossa moral, né? Através dos nossos bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Tudo isso vai nos trazendo alento às dores que porventura tenhamos que passar.
Quando sentimos que algo que não foi causado por essa vida, mas nós passamos por problemas, por dores, nós podemos falar, isso é injustiça de Deus. Só que quando nós vamos nos conhecendo e perguntando, por isso que é importante essa reforma íntima que a Escola de Aprendizes nos traz com tanta clareza. Quando eu conheço a mim mesmo, não conhecer o outro, apontar o erro do outro, olhar o outro, mas quando eu olho para dentro de mim e percebo as minhas imperfeições, eu posso começar a trabalhar. Nossa, eu sou uma pessoa intransigente. Nossa, eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu sou uma pessoa desorganizada. Quando eu tenho essa compreensão de quem eu sou, eu posso trabalhar essas imperfeições. Isso se chama reforma íntima. É modificar aquilo que eu vejo que não está bom em mim, não no outro. Porque quando eu faço a minha transformação, isso repercute nas ações do outro. Isso quer dizer, quando eu me modifico, eu modifico tudo à minha volta. Então, é importante a gente fazer esse trabalho de autoconhecer-se, de autoconhecimento. E isso é uma possibilidade que a doutrina espírita nos dá através das escolas de aprendizes do Evangelho. É muito abençoado. Um trabalho para toda a vida, né? Porque nós estamos caminhando. E aí, nós vamos falar assim, né? Eu poderia falar de uma historinha sobre desespero, dores, mas hoje eu vou fazer um relato que está num dos livros do Hilário Silva, que chama A Vida Escreve, em que ele vai contar o encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus. E essa historinha não vai falar de desespero, mas ela vai trazer uma grande lição para todos nós. Eurípides Barçanufo, grande trabalhador do Cristo, um dia deitado, né, após um dia de muitos afazeres, ele era professor, e ele deitou-se e dormiu. E às vezes em muitos sonhos nós temos, né, lições que nos são trazidas assim amorosamente pelos benfeitores. E ele deitou e sentiu quase que no mesmo instante seu corpo, né, seu corpo espiritual ser transportado por mãos intangíveis. E aí ele foi levado para uma campina verdejante, um lugar suave, com uma música tranquila, pacífica, flores perfumadas no ambiente, e ele começou a admirar aquele lugar. Então ele olhou mais à frente, assim ele percebeu a figura de um homem em meditação, envolto numa luz suave e sublime. Olhou aquela cena e aproximou-se devagar, e parou de súbito, tamanha emoção que tomou conta dele. Ele estava na presença de Jesus. Sobressaltado, emocionado pelo sublime encontro, ele estagnou-se, paralisou, não conseguia dar um passo adiante. E tamanha foi a emoção que ele começou a chorar, e grossas lágrimas caíam de seus olhos. E nesse instante, ele toma coragem, ergue seus olhos e olha à frente e vê que Jesus também chora. E aí ele pensa naqueles momentos em que Jesus, nos templos da terra, trazia suas lições de amor, estendia suas mãos, acariciava os doentes, acolhia os ladrões, as mulheres perdidas na vida, matava a fome de quem tinha fome, matava a sede de quem tinha sede. E nessas lembranças ele pensou: por que será que Jesus chora? E aí tomou de coragem
e falou assim: Jesus, por que choras? E Jesus permanece quieto. E aí, passados uns instantes, Eurípides retoma a pergunta: por acaso, Senhor, choras pelos descrentes do mundo? E Jesus olha para ele demoradamente, bem fundo em seus olhos, e diz: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes do mundo que merecem todo o nosso amor e respeito. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E Eurípides, depois desta lição, ele fica tão emocionado e tão abalado, que aí ele, despertando daquele sonho, ele sente o seu corpo espiritual caindo, 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 e volta ao seu corpo físico que está deitado. Ele se levanta, ainda é madrugada, e aí ele percebe que foi um sonho, não, foi um encontro com Jesus. Depois desse dia, ele não perdeu um minuto sequer de sua vida, dedicando-se com mais afinco e mais amor, acolhendo seus alunos como seus próprios filhos, orientando, levando palavras de amor, conselhos edificantes para todos eles que chegavam até ele. E desde então, hoje no plano espiritual, Eurípides é esse benfeitor maravilhoso que nós conhecemos. Então, essa lição quer nos dizer que nós que já conhecemos os ensinamentos de Jesus, podemos fazer um pouquinho mais, às vezes deixar um pouquinho de lado as nossas aflições e olhar para o nosso próximo através de uma doação, de uma palavra amiga, de uma prece, de um olhar amoroso, de um ouvir aquele que precisa ouvir, começando do nosso lar e partindo para o mundo afora. Aqui na casa existe um trabalho de entrega de cesta básica, estão sendo entregues nesses momentos de pandemia. São mais de 100 famílias que recebem a cesta básica. E a casa precisa dessa ajuda, de doação de alimentos. Então, a quem possa, propaguem aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, doar aqui para que esse trabalho continue ajudando essas pessoas. Isso não faz parte do Evangelho, mas faz parte dessas reflexões que nós temos, né? De quando pensamos que não podemos mudar o mundo, nós podemos sim fazer um pouquinho, doar um pouquinho de nós para fazer essa mudança. E para encerrar, nós vamos trazer uma palavra de Chico Xavier, que foi aquele benfeitor espiritual que tantas coisas boas nos trouxe. Então, falando sobre as aflições. Todas as coisas da terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amarguras, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, e semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isto também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte
do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa boa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiantes em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, nesse instante, com essa bela reflexão de nosso amado Chico, inspirado pelos benfeitores de luz, nós vamos fechando os nossos olhos, nos preparando agora para este momento em que vamos receber um passe através dos benfeitores que com muito amor se colocam à nossa frente, espalmando suas mãos sobre a nossa fronte, derramando fluidos curativos e amorosos que envolvem todas as células do nosso corpo físico, todos os órgãos, todos os sistemas. E esses fluidos amorosos e curativos vão também repercutindo no nosso campo mental, no nosso campo emocional. E assim nós vamos ficando saturados desses fluidos de amor, fortalecidos, sustentados e amparados para mais uma semana. E agradecidos por todas essas bênçãos, nós dizemos nesse instante, graças a Deus e graças a Jesus. Então, uma boa tarde a todos, que todos possam retornar aos seus lares com tranquilidade, que tenhamos uma semana abençoada, sob a proteção do nosso amado Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe em todos os momentos de nossa vida. Agradeço a oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Do livro A Vida Escreve, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. A visão de Eurípides. Eurípides Barçanufo, abnegado trabalhador do Cristo, certa noite, enquanto seu corpo físico repousava através de sono reparador, viu-se transportado em espírito a uma região distante da terra. Sentia-se conduzido por braços intangíveis à vasta campina verdejante. Um lugar de aspecto agradável, onde se podia ouvir constante melodia no ar e onde a brisa espalhava suave perfume de flores silvestres. Deteve-se por alguns instantes a contemplar aquela paisagem desconhecida e ao mesmo tempo extremamente envolvente, quando avistou ao longe um homem que meditava, envolvido por sublime luz. Atraído pelo desconhecido, aproximou-se, mas ao chegar mais perto, deteve-se trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, constrangido pela honra inesperada, e ficou em silêncio, sentindo-se incapaz de voltar ou de seguir adiante. Recordou instintivamente as lições do sublime Galileu, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens há mais de 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e levantou os olhos humilde. Ousou olhar nos olhos do Mestre
e percebeu que Jesus também chorava. Tomado de profundo sofrimento por lhe ver o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos, beijá-las num gesto de extremo reconhecimento pelo seu amor, jogar-se a seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo, sem forças para dar um passo sequer. Pensou, no entanto, que os responsáveis pelas lágrimas do Cristo fossem as criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo, ignorando seus sublimes ensinamentos. E nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado nada respondeu. Desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, Eurípides pergunta mais uma vez: Acaso choras pelos descrentes do mundo, Senhor? O mestre olhou demoradamente e depois respondeu com voz compassiva e doce: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever os sentimentos que lhe invadiram a alma naquele momento, e como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo físico. Era madrugada. Não conseguiu mais conciliar o sono e levantou-se. Desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se como professor que era aos labores da educação, dedicando-se aos alunos como se fossem seus filhos. Atendeu aos doentes, aos necessitados de toda ordem, sem descanso, em nome do Cristo, a quem passou a seguir com mais fidelidade até o dia de sua morte.